Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando a 54ª reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento e Avaliação Distrital da Secretaria Municipal de Saúde, com o tema escolhido hoje, em conformidade com o que a gente já pactou e que a gente começou desde o mês de maio, né? Hoje o tema vai se discutir como medir a saúde e a doença. Isso faz parte do esforço todo aqui, né, da Diretoria de Planejamento, junto aqui aos distritos sanitários, para apoiar na formação também, né, de todo mundo, toda a equipe do distrito, mas também daqui do nível central, a equipe da residência também, no sentido de instrumentalizar para a elaboração e a construção da análise de situação de saúde, né, já que estamos neste momento de elaboração do nosso Plano Municipal de Saúde e, portanto, da atualização da análise de situação de saúde do município de Salvador. Então, hoje nós vamos contar com 2 convidados para fazer esse debate sobre a medida da saúde e da doença. Então, nosso primeiro convidado é o professor, deixa eu colocar aqui, rapidinho. Cadê aqui? Um minutinho. Pronto. É o professor Renato Barbosa Reis, professor doutor, né, Renato Barbosa Reis. Ele é geógrafo, fez o doutorado em epidemiologia pela Fiocruz, Bahia, e é atualmente professor do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e urbano da Unifax, né? E temos também, como debatedora e apresentadora, nossa colega Helena Cristina Alves Vieira Lima, que é dentista de formação, sanitarista, mestre em ciências pela Fiocruz, né, Helena? E está fazendo doutorado também em epidemiologia aí na UFBA, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade aqui de estar fazendo esse debate, conversando também com eles em relação a esse assunto, né? Então, eu passo logo a palavra imediatamente ao professor Renato Reis, né, para compartilhar sua apresentação e iniciar sua aula de hoje. Olá, pessoal, boa tarde. Eu quero aqui... Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, legal. Eu quero, assim, iniciar, falar com vocês, né, nesse bate-papo nosso aqui de hoje, agradecendo, né, o convite, né? A Helena me fez esse convite aí para poder participar aqui com vocês. Eu acho essa uma iniciativa bastante interessante, né? Porque quanto mais a gente capacita a mão de obra, né, melhor isso reverbera o retorno, né, que se dá para a sociedade, né? A gente está auxiliando a formar pessoas, isso é uma coisa extremamente importante. E a gente falar sobre, né, como medir doença, como medir saúde, né? A gente vai versar justamente hoje aqui sobre indicadores de saúde, né? Praticamente são instrumentos que nós vamos estar utilizando. E quero, assim, agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Espero poder, nesse bate-papo nosso aqui, poder contribuir um pouco, né, e aprender um pouco com vocês também. Porque todo encontro, né, a gente deixa alguma coisa e leva alguma coisa com a gente, né? Então, isso é importante, cada encontro que a gente tem na vida. Então, dando continuidade aqui, né, dando início à nossa atividade aqui, né, nós vamos estar falando aqui hoje sobre indicadores de saúde, né? São os principais indicadores utilizados na epidemiologia, né? E aí nós temos, se a gente for observar, né, nós vamos trabalhar com indicadores e nós vamos estar basicamente trabalhando com dados. E quando nós trabalhamos com dados, nós temos o fator primário, né, que nós temos aqui são os nossos dados. A gente trabalha esses dados para que eles sejam transformados em informação. A informação, ela gera conhecimento, né? Com conhecimento, a gente gera comunicação, que vai servir para uma tomada de decisão, certo? E isso vai virar uma ação. E essa ação, ela tem um caráter de produzir novos dados que vai retroalimentar
toda essa linha aí que a gente está observando aí, né? E para quem está no serviço, né, para quem está trabalhando no serviço, é interessante a gente ver que os indicadores também eles servem para poder fazer a definição de metas a serem alcançadas, né? A gente vai fazer um raio-x de uma determinada condição de saúde e vamos produzir metas a serem alcançadas. E tudo que nós estamos trabalhando aqui está relacionado com a ciência da epidemiologia, né? Que é uma ciência que ela estuda os processos de saúde e doença, né? E se a gente for discutir em cima do conceito de saúde, né, a gente vai ver diversas definições de saúde, um conjunto de estudos que vão trabalhar desde que na saúde ela não é só a ausência da doença, né? Mas ela tem a ver com várias outras vertentes, né? O bem-estar psicológico, né? Das condições de ambientais, né? Tudo está relacionado com o conceito de saúde, né? Onde nós vamos analisar, né, a distribuição populacional, os fatores determinantes de risco, né? Risco é uma palavra que vai surgir muito quando a gente está trabalhando com dados epidemiológicos, né? Os riscos de doenças, né? Ou eventos, ou agravos, né? Eventos associados à saúde, né? Propondo medidas específicas, né? Para a prevenção, né? Ou erradicação dessas enfermidades, né? Danos ou problemas de saúde, né? A promoção ou recuperação da saúde individual e coletiva, produzindo conhecimento. Então, cada vez que nós estamos trabalhando dentro da seara da epidemiologia, nós vamos estar produzindo conhecimento, né, para apoiar a tomada de decisão, planejamento, avaliação de sistemas, programas e serviços de ações em saúde. Então, veja que o universo do qual a epidemiologia trabalha é muito amplo, certo? Muito amplo. E nós vamos ter aí, né, ferramentas como os indicadores que vão auxiliar a gente para poder guiar nossas ações. E aí um conceito que a gente vê muito, né, aí dentro é o conceito de risco, né? Então, o risco, o que é que ele é, né? A probabilidade, né, da ocorrência de uma doença, um agravo em uma população, né, um determinado grupo, durante um período de tempo. E ele é estimado sobre a forma de uma proporção. Isso aqui vale a pena a gente... Eu trago esse slide aqui pelo seguinte, porque quando nós estamos trabalhando, né, a gente vai ver um pouco mais na frente, que nós coletamos o dado e a gente pode apresentar ele de forma absoluta ou de forma relativa. Né? Então, a gente vai ver que existem algumas limitações com o dado apresentado de forma absoluta e o dado apresentado de forma relativa. Né? Outro conceito importante também é o de fator de risco, né? Então, o fator de risco ele é um atributo, né, de um grupo, de uma população que apresenta maior frequência da ocorrência de uma doença. Então, se a gente pensar assim, né, no caso da diabetes, né, fatores de risco para diabetes. Então, eu tenho obesidade, sedentarismo, má alimentação, mas isso não quer dizer que todo mundo que seja obeso vai ser diabético. Mas existe um atributo, né, uma característica que tem maior frequência na ocorrência de uma determinada doença, certo? Então, o fator de risco ele não é uma causa necessária, né, ou suficiente de doença, mas é um outro termozinho que a gente utiliza muito dentro das análises epidemiológicas, né? Identificar quais são os fatores de risco, né? Porque dentro da epidemiologia, tudo que a gente faz, né, a epidemiologia ela tem um tripé, né? Ela se baseia em fatores do indivíduo, em fatores que são dos agentes etiológicos e fatores relativos ao espaço, ao lugar, certo? E tudo que a gente faz em epidemiologia, né, muito do que a gente faz em epidemiologia, a gente está sempre medindo e comparando. Então, a gente está identificando quem são os grupos, colocando cada um em sua caixinha e comparando para poder ver, certo? Então, esse fator de risco aqui, ele é mais associado aqui de quanto é que é, qual que é esse risco. Então, a gente vai medindo e comparando sempre, certo? A gente vai fazendo nas análises epidemiológicas. E aí, nós utilizamos de indicadores, né?
São indicadores baseados em estatística, né, que vão mostrar o quadro atual, o passado, né, e também a gente pode fazer de forma prognóstica, né, o previsto, né, onde vai se apontar quais são os riscos, quais são as probabilidades associadas ali àquela condição, e ela correlaciona, né, a causas e soluções, exposições e desfechos, né, como nós utilizamos na terminologia epidemiológica. Então, muitas vezes, né, como eu estava falando anteriormente, né, a medida absoluta, a gente contar quantos casos tem, ela não permite a comparação, certo? Então, a gente precisa expressar isso em dados relativos. Então, o valor absoluto é o número real, o número puro, e o valor relativo, né, ele está relacionado ou comparado a um outro valor. Então, nessa imagem que nós temos aqui, é uma imagem da população dos distritos sanitários de Salvador, certo? Então, a gente pode ver aí que a gente tem distritos com população, né, de até 134 mil habitantes, e eu tenho distritos com até 385 mil habitantes. Então, se eu penso na distribuição de um determinado evento, e ele é um evento assim, que seja disseminado na população, né, sejam todos susceptíveis, como no caso da Covid agora, né, por exemplo. Então, nós temos a introdução de um agente etiológico que, né, vai causar uma doença infecciosa, do qual nós não temos imunidade, e ele vai ser um evento do qual toda a população ela é susceptível. E quando a gente vai ver na contagem de casos, por uma questão de probabilidade estatística, se eu for olhar o número absoluto, nos distritos do qual eu tenho maior número de população, por uma questão de probabilidade, eu posso ter maior número de casos, né, medidos ali, identificados ali. Só que, quando a gente pega essa quantidade de casos e calcula, por exemplo, uma taxa de prevalência, e eu vou ver a quantidade de casos dividido pelo número da população, talvez aquela unidade espacial que eu esteja trabalhando, seja o distrito sanitário, ou pode ser um bairro, certo? Quando eu observo os valores absolutos, ele pode ser o primeiro que está lá na frente, mas quando eu observar de forma relativa em relação ao denominador, que vai ser o tamanho da população, ele pode não ser mais o primeiro, certo? Então, a gente precisa entender para poder comparar, para poder tornar os nossos dados comparáveis. Então, não basta eu pegar o número absoluto e comparar um distrito sanitário com o outro, mas eu posso observar ele de forma relativa para que eu possa comparar, tá certo? Vamos lá. Então, quais são as lógicas, né, dos indicadores epidemiológicos, certo? Então, eles expressam a relação entre doentes, né, o óbito ou condição, e a população em geral, né, ou grupo específico. E existe uma relação entre grupos, né, e os subconjuntos desses grupos, certo? Então, não é só o que aconteceu, mas o que poderia ser acontecido. Essa figura aqui, a gente encontra muito ela em vários artigos aí, que ela dá uma ideia para a gente, né? Então, sobre a condição de uma determinada doença, nós temos esse arco de fora aqui, né, o P aqui, né, que vai significar a população, né? Então, dentro da população, nós vamos ter os indivíduos que são expostos. Então, nem todo mundo é exposto a um determinado agente etiológico, certo? A gente vai ver que as doenças elas se distribuem espacialmente de forma diferente, certo? Às vezes tem coisas que são específicas de determinados grupos, né? Nessas características. Desse grupo dos expostos, nós vamos ter um conjunto de indivíduos que são infectados, certo? Dentre o grupo dos infectados, nós vamos ter os indivíduos que se tornam doentes. Dentre os grupos dos indivíduos que são doentes, nós temos os indivíduos que são doentes graves, certo? E dos indivíduos que são doentes graves, a gente tem aquele grupo que vai a óbito. Então, cada elemento desse daí, né, cada grupo desse daí, a gente vai enxergar as relações. Então, isso é o que a gente quer fazer, para poder entender as condições de saúde. Como é que a gente mede? Então, eu preciso entender qual que é a lógica, certo, dos indicadores. Então,
E aí a gente tem a produção de macroindicadores, certo? Que a gente denomina de taxas, né? E microindicadores, que são chamados de coeficientes. Tá? Então, as taxas, onde eu vou ter o evento do qual estou avaliando sobre a população, né? Sobre o P aqui, e os coeficientes, que vai ser, né, como microindicadores, eu vou pegar uma parcela dessa população para poder trabalhar. Eu vou olhar o evento do qual estou querendo olhar sobre um subgrupo dessa população. Ok? Então, o coeficiente ou taxa, né, relação entre o número de eventos, né? Minutinho. O slide está travando aqui. Está aparecendo aí para vocês? Normal? Está. Pronto, beleza. Então, aqui eu tenho, né? Se você conseguir projetar mais, Renato, porque saiu do modo de exibição, né? Saiu? Então, beleza. Ele fica como aquela página do PowerPoint. Pronto. Voltou agora? Voltou, está ótimo. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, né, os coeficientes ou taxas, né, que é a relação entre o número de eventos reais e os que poderiam acontecer. Então, e é uma coisa que é importante aqui, né? A gente deve ter o cuidado para não comparar coeficientes que tenham bases diferentes, ou seja, o número de pessoas expostas ao risco de forma diferente. Então, no numerador, a gente vai colocar o número de casos detectados e no denominador a população sob risco, certo? Beleza? Vamos lá. Então, para comparar indicadores, né, a mesma base, a gente precisa ter o número da mesma base populacional, número de pessoas expostas ao risco. Então, a gente precisa excluir do denominador as pessoas não expostas ao risco. Então, por exemplo, né, se eu vou avaliar uma taxa de incidência de câncer de próstata, no denominador, eu não posso incluir as mulheres, porque esse é um evento que ele não vai acontecer nas mulheres, certo? Então, a gente precisa ter um cuidado com isso daí, quando a gente está trabalhando com nossos indicadores, ok? Então, eu tenho, né, por exemplo, uma taxa de mortalidade, onde eu vou enxergar a relação de quê? Dos óbitos, né, sobre a população. Eu vou ter a taxa de mortalidade. Taxa de incidência e prevalência, né, de uma determinada doença, onde eu vou ver quem são os doentes sobre a população. A taxa de incidência, né, e prevalência, que a gente está vendo na questão de morbidade, né, de uma infecção. Então, eu vou ver quais são os números dos infectados sobre a população. Certo? Qual é o coeficiente de patogenicidade? Então, eu vou ver quem são os doentes sobre os infectados. Veja, o que é que eu estou olhando, comparando, certo? Esses grupos aqui, ok? Quando eu observo o coeficiente de uma virulência, então eu vou ver quem são os doentes graves sobre os doentes. E o coeficiente de letalidade, que são os óbitos sobre os doentes. Certo? Tá tranquilo, pessoal? Tá no ritmo legal para a gente poder entender de boa? Tá ótimo. Beleza. Então tá bom. Qualquer coisa vocês sinalizam para mim, tá bom? Tá chatinho. Oi? Tá chatinho. Beleza. Não, alguém está com o microfone. Eu vou fechar o microfone aqui das pessoas. Vamos lá. Então, né? Existe uma outra terminologia que a gente ouve muito também, que é chamada dos índices, né? Então, o que é que são os índices, né? O índice ele expressa, né, a expressão de um evento sobre a forma de uma frequência relativa em que o número de casos não está relacionado à população, certo? Normalmente é um indicador multidimensional, eles não medem o risco em si, mas somente a relação entre eventos. Então, no índice eu tenho o número de eventos de um certo tipo e o número de outro tipo de evento. Por exemplo, o índice de massa corporal. Eu tenho um evento aqui que é o peso sobre a altura ao quadrado. E aí eu produzo um índice de massa corporal, por exemplo. Certo?
E aí nós chegamos nos nossos indicadores, ok? Nossos indicadores em saúde. Então, o que são eles, né? São instrumentos de medidas utilizados para descrever e analisar uma situação existente, além de prever tendências futuras. Então, o que os indicadores eles informam para a gente? Né? Eles quantificam saúde e doença. Eles informam a situação atual. Permite comparações. Então, eu posso pegar uma taxa de prevalência, por exemplo. A gente sabe que existem doenças dentro da cidade, né? Existem doenças que são mais, como é que eu posso dizer assim, mais democráticas, né? Quando a gente tem surto de dengue, ele surge desde as áreas nobres da cidade até as áreas mais pobres. Mas a gente sabe que existem agravos que eles estão relacionados a grupos específicos dentro da cidade, que está relacionado com a condição socioeconômica ou com a condição ambiental, certo? Então, por exemplo, se você vai avaliar uma taxa de prevalência ou de incidência de leptospirose, você compara a Barra com o subúrbio ferroviário, certo? Você vai encontrar uma disparidade muito grande, porque os fatores de risco que fazem com que o agente etiológico que causa a leptospirose, ele não esteja presente e persistente na área da Barra, certo? Como você tem em algumas regiões no subúrbio ferroviário. Então, a gente pega esses indicadores e compara, né? Ele serve para a gente poder fazer comparações. Os indicadores, eles subsidiam as tomadas de decisões racionais. Então, vocês que estão aí no serviço, vocês vivem mais isso do que eu, né? Então, vocês veem assim, nós sempre temos recursos que são limitados. Então, se eu tenho recursos que são limitados, eu preciso estar munido das melhores informações, né, dos melhores dados para produzir as melhores informações, para que eu tome as melhores decisões, onde eu vou alocar esse recurso, que é um recurso já escasso, né? Já é um recurso escasso que nós temos. Então, nós precisamos tomar decisões mais racionais, certo? Ele possui caráter prognóstico, né? É um instrumento de pesquisa, né, para análise e formulação de hipóteses. Então, os indicadores de nossa saúde eles vão ser insumos, né, vão ser entradas, vão ser inputs nas nossas pesquisas, do qual a gente vai poder produzir hipóteses, porque é que eu tenho mais prevalência ou maior incidência em uma determinada área do que em outra, né? Constata mudanças, né? Então a gente pode ver algumas intervenções na cidade e o impacto que ela pode ter sobre alguns indicadores desses, né? Então você tem aumento da cobertura de saneamento na cidade, o impacto disso em doenças diarreicas, por exemplo, né? Então, e é também um instrumento político, né? Para redução de desigualdades e iniquidades, promoção de causas e de prestação de contas, né? Então, quais são os principais indicadores epidemiológicos que a gente usa para poder medir saúde e doença, né? Mortalidade. Mortalidade é um extremamente interessante, né? E muito utilizado. Então, a gente existe as coeficiente de mortalidade geral, certo? Que é o número de óbitos ocorridos em uma população em um determinado período, dividido pelo número de habitantes existentes, né, nesse mesmo período. Então, serve para a gente poder fazer avaliação do estado sanitário de áreas determinadas, avaliar comparativamente o nível de saúde de diferentes localidades. Tem algumas limitações, né, que é a qualidade dos registros óbitos, né, de nascimentos, para que a gente possa construir os numeradores e os denominadores. Mortalidade infantil, né, que está relacionado com os óbitos em menores de 1 ano. Mortalidade neonatal precoce, né, até 6 dias, né, de vida. Neonatal tardia, até 27 dias. Perinatal, maior do que 28 semanas de gestação. E a mortalidade materna, né? Ou seja, as mortalidades que estão relacionadas com causas gestacionais. Não é toda a gestante que morre que vai compor esse indicador, né? A mulher estava grávida, estava andando na rua, foi atropelada, não foi a mortalidade materna, certo? Mas se ela teve uma eclâmpsia, certo?
e foi a óbito, ela entra na estatística de mortalidade materna. Existe a mortalidade por causa específica, certo? Seja uma determinada doença ou uma determinada causa, e isso a gente está mostrando o quê? O número de mortes por uma determinada causa relacionada à população exposta de uma área e tempo. Então, o coeficiente de mortalidade por causa específica vai ser o número de óbitos, né, de uma determinada causa no numerador e a população no denominador, multiplicado por uma constante, certo? Então, ela dá uma ideia da frequência das doenças, né, e é utilizada nos estudos epidemiológicos, bem como para atividades administrativas e avaliação de programas. As limitações que a gente tem, né, diferenças dos procedimentos e práticas, diagnóstica, né, de causas básicas de doenças em diferentes países, quando a gente vai comparar nações, diferentes técnicas na cobertura do sistema de cadastro de óbitos, subnotificação de óbito é um problema, ok? E sofre interferência da idade da população. Então, quando eu comparo, né, populações diferentes, eu tenho que estar atento a essas condições. Então, né, sobre mortalidade, uma coisa que é importante da gente ver, né, é grande a subnotificação de óbitos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa falar muito com o pessoal que está no serviço, né? Vou até retornar isso lá no último slide, que é uma coisa que a gente precisa tomar o máximo de cuidado com o preenchimento de nossas fichas, certo? Com as nossas notificações, porque tudo que a gente está fazendo ali, olhando cada indivíduo, na análise epidemiológica, porque assim, a gente até diz assim, né, que a clínica, ela olha árvore, a epidemiologia, ela olha floresta. Então, a gente não vai olhar o indivíduo, a gente olha o conjunto de indivíduos, certo? Então, quando a gente pega cada dado desse que é coletado de forma individual e a gente vai analisar no conjunto, para que a gente possa entender uma determinada situação de saúde, quando nós temos problemas de preenchimento nas fichas, né, principalmente para as doenças de notificação, a gente tem lá, né, o registro de causa mal definida, né? Então, como é que eu vou olhar o que é que está acontecendo com essa população quando eu tenho um conjunto de dados, e principalmente a gente vê nos dados nacionais, né, esses registros ruins, principalmente na região norte e nordeste do Brasil. A gente vê muito dado muito mal preenchido, a frequência é maior nessas regiões. Então, a gente vê um conjunto de dados de óbito preenchido como causa mal definida. Eu vou colocar esse cara em qual caixinha, já que eu preciso comparar? Em qual caixinha eu vou inserir esse óbito de causa mal definida, certo? Então, eu estou perdendo poder na análise, quando a gente tem muito essa frequência. A gente tem coeficiente de mortalidade por sexo, né, que vai ser o número de óbitos de um determinado sexo no período, dividido pela população do mesmo sexo. Aquela situação que a gente viu antes lá, né? Se eu estou olhando óbitos femininos, eu não posso colocar no denominador população masculina, né? E isso multiplicado por uma constante. O coeficiente de mortalidade por idade, no numerador vai ser o quê? O número de óbitos, né, de um grupo etário no período, dividido pela população do mesmo grupo etário, multiplicado por uma constante. Coeficiente de mortalidade infantil, né? Ou seja, a mortalidade em menores de 1 ano, certo? Então, multiplicado por 1.000 aqui, né, por uma constante que a gente vai ter. É considerado um bom indicador de saúde da população. Então, esse gráfico que está aqui, a taxa de mortalidade infantil de 2005 a 2015 de Salvador, tirado do plano aí da prefeitura, né? Plano do qual agora vocês vão estar desenvolvendo esforços para poder atualizar esse plano, né? Plano Municipal de Saúde. Então, ele mede o risco de morte para crianças menores de 1 ano em um determinado lugar e tempo, certo? Aqui no próprio título aqui você vê, ó, mortalidade infantil, onde? Em Salvador, e qual tempo? 2005 a 2015. A gente está vendo aqui como é que está. Então, a mortalidade está caindo, certo? Avalia o estado de saúde de uma comunidade, é um indicador de desigualdades regionais. Então, quando a gente compara o indicador de mortalidade infantil no norte, no nordeste do Brasil, com outras regiões, a gente consegue capturar bem as diferenças regionais, certo? Cumprindo ali o papel do que é o indicador.
Então, ele pode, o coeficiente de mortalidade infantil ele pode ser dividido, né, entre essa mortalidade neonatal, né, que vai até 27 dias, que ainda se subdivide, né, em neonatal precoce, ele que vai de 0 a 6 dias, e neonatal tardia, de 7 a 27 dias. Né? E o pós-neonatal, né, ou infantil tardia, que vai de 28, né, a 364 dias. Né? E avalia o impacto das medidas adotadas no controle da mortalidade infantil. Então, uma mortalidade infantil alta, ela indica grande incidência de doenças infecciosas, de desnutrição, né? Além de situação, né, precária na assistência pré-natal e ao parto. Então, quando a gente começa a olhar esses dados e ver isso, a gente vai vendo o que é que está por trás, que pode estar respondendo ao que nós estamos medindo e capturando com esse indicador. Né? Então, a gente vê aqui, né, como é que é medido esses índices. Né? Coeficiente neonatal, então, no numerador, nós vamos ter crianças de até 27 dias de vida, né, em um determinado período, pelo número de nascidos vivos no período, né, multiplicado sempre por uma constante. Né? Coeficiente neonatal precoce, 0 a 6 dias de vida no período, né, os óbitos, dividido pelo número de nascidos vivos. Neonatal tardia, número de óbitos em crianças de 7 a 27 dias de vida, né, em um período, dividido pelo número de nascidos vivos. Pós-natal, então vai ser de 28 os óbitos de 28 a 364 dias, né, dividido pelos nascidos vivos, sempre todos eles multiplicados por uma constante. Né? E o pós-natal, né, aqui é o de mortalidade, a gente vai ter aqui o número de óbitos ligados à gravidez, né, materna, né, no parto, né, ou puerpério, né, no período, dividido pelo número de nascidos vivos, multiplicados por uma constante. Outra medida que é muito utilizada, que é a letalidade, né, que é diferente da mortalidade. Então, a letalidade é a relação entre o óbito, né, pela causa, por uma determinada causa, e o número de casos da doença. Certo? Então, aponta o risco de morte por uma determinada doença, mostra a evolução de um tratamento específico e evidencia até fatores relacionados a predisposições genéticas, certo? Além de outras questões. Então, nesse caso aqui, ó, o denominador não é a população, mas o total de casos da doença. E aqui no numerador nós vamos ter o óbito e multiplicado por uma constante. Certo? Então, por exemplo, né, você tem um surto de dengue, do qual você tem a introdução de um novo sorotipo, né, que seja torne mais agressivo, aumente a probabilidade do indivíduo desenvolver manifestações mais severas, que isso aumenta a letalidade, certo? Então, você vai ver o número de óbitos por uma determinada causa, ou seja, pela dengue, certo? Que vai ter um padrão diferente de um surto anterior de dengue, por exemplo. Então, a gente começa a observar como é que a coisa está funcionando. Quando a gente fala morbidade, né, a gente vai ter duas medidas, né, para a gente poder avaliar, né, que vai ser a prevalência e a incidência, né. Quando a gente fala de morbidade, a gente está falando de ocorrência de agravos à saúde, certo? Então, é o número de casos em um determinado momento, a prevalência, certo? É o que, quando a gente faz desenho de estudo epidemiológico, a gente olha, por exemplo, assim, a gente faz desenho de estudo tipo corte transversal, e a medida de associação epidemiológica é a prevalência. Onde o que é que a gente vai ver com a prevalência? O número de casos existentes daquela doença dividido pelo número de pessoas na população. Certo? Então, a gente pode transformar isso numa taxa, um coeficiente de prevalência, né, que pode ser em relação à população ou em relação ao grupo. Né? Se você está fazendo um estudo em uma determinada área, em um determinado bairro, você vai determinar qual que é o coeficiente de prevalência de uma determinada doença naquela área ali, certo? Naquele grupo ali. Ele demonstra a força, né, a persistência de uma doença,
a gente vai ver essas prevalências, né? Qual que é a proporção de doentes em uma determinada população, certo? Então, e ele possui mais valor quando associado a outros fatores, né? Idade, gênero, ocupação, outras características da população. A gente pode começar a identificar outros fatores de risco aí, né, dentro dessa medida de prevalência. Lembrando sempre assim, né, que eu não posso, dentro de um estudo tipo corte transversal, um desenho epidemiológico de estudo corte transversal, estabelecer relação de causalidade. Eu posso enxergar ali como é que está a relação, mas eu não posso dizer que aquele fator de risco que eu estou identificando, que ele é uma causa, certo? Por quê? Porque eu estou fazendo a medida de exposição e desfecho no mesmo momento. Certo? A medida de prevalência ela não me permite, né, um estudo de exemplo epidemiológico tipo corte transversal, ele não me permite estabelecer uma relação de causalidade. Ok? Aí nós temos outra medida, né? Vamos ver primeiro os fatores que influenciam na prevalência, certo? Então, a maior duração da doença, ele vai influenciar que eu tenha no numerador um número maior de pessoas, certo? O aumento da sobrevida do paciente, né? Mesmo sem cura da doença. O aumento dos casos, né? Dos novos, aqui não são nossos, não, que é novos casos. Aumento de novos casos, que é a incidência, né? A gente vai ver essa medida depois. A prevalência média ali naquele momento e a incidência ela vai olhando os novos casos. Então, quando eu estou aumentando a quantidade de casos novos, eu estou aumentando também a minha prevalência, né? Nesse período aí. A imigração, né, de casos, ou seja, quando entra pessoas na minha população que vêm doentes, eu estou aumentando a minha prevalência. A imigração de pessoas sadias, ou seja, lá no denominador, onde eu vou ter pessoas doentes, não doentes, lá onde eu estou saindo pessoas sadias, e eu estou deixando o maior número de doentes, o que é que está acontecendo? Eu aumento a minha prevalência, não é? E a melhora dos recursos diagnósticos, então melhora no sistema de registro. Então, eu posso ter um aumento da prevalência porque simplesmente você melhorou, por exemplo, os casos de microcefalia em 2016, certo? Então, quando surgiu, né, o aumento de casos associados ao vírus Zika, né, com certeza as pessoas no serviço começaram a diagnosticar mais casos de microcefalia, porque você tinha um alentimento de aumento sobre aquele agravo ali. Então, a gente melhorou os recursos diagnósticos, certo? Com a introdução de uma nova técnica e tal. Então, assim, isso aumenta a questão da prevalência, que a gente vai começar a detectar mais casos, certo? O que aumentou também, em alguns casos, a prevalência de câncer, em alguns tipos de câncer, porque nós melhoramos a forma de diagnosticar. Né? E o que é que impacta para a redução? A menor duração da doença, a maior letalidade, então a pessoa está adoecendo e está morrendo, então eu estou reduzindo do numerador a quantidade de doentes, certo? A redução dos novos casos, tudo saiu nossos aqui, né? Os novos casos, a diminuição da incidência, a imigração de pessoas sadias, certo? A chegada de pessoas sadias no denominador ali, então, vai reduzir a prevalência, e a imigração de casos. Então, se eu tenho mais gente doente saindo, vai impactar nessa relação. E o aumento das taxas de cura da doença. São fatores que vão influenciar na redução da prevalência. A incidência, né? Então, na incidência, a gente mede o número de casos novos, ok? Então, são casos novos em uma população. Então, a incidência aqui para cada 100 mil habitantes de dengue em Salvador. Então, a gente vê aqui um aumento da incidência, depois ela cai, depois ela aumenta novamente. A gente vai vendo aqui, ano a ano, a quantidade de casos novos que a gente vai tendo. Então, mostra a frequência da ocorrência de uma doença, né? E indica se medidas de saúde pública estão surtindo efeito. Então, se a gente está tendo a introdução de medidas para poder atenuar esse problema, é esperado que o número de casos novos caia. Então, a gente vai ter um impacto sobre a incidência. Tá certo? Vamos lá.
Então, o coeficiente de incidência, né, o número de casos novos da doença, dividido sobre a população sob risco, multiplicado por 100 mil. Normalmente, a gente apresenta essas taxas, mas pode ser em outra constante também. Ok? Então, olha só. Vamos falar agora de dados demográficos, certo? Então, a demografia, né, uma ciência do qual ela vai estudar as características da população, certo? Onde a gente vai ver características sobre o tamanho da população, a composição da população, a distribuição espacial, certo? Então, alterações na composição etária, na distribuição regional da população, têm importantes implicações sobre o país. Certo? O país de população mais jovem, a preocupação é com construção de creches, escolas. Então, população idosa, certo? Dedica parte significante dos seus recursos para a previdência social. A gente está no momento agora em que nós estamos mudando do ponto de vista característica demográfica de nossa população, né? Então, quais são as fontes de dados demográficos, né? Por exemplo, os censos, que são realizados a cada 10 anos, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, né? A PNAD, que é feita entre esses períodos intercensitários, certo? Então, a gente vai entendendo como é que está a característica da população, os registros civil, né? Para estatísticas vitais, como nascimentos, casamentos, óbitos, né? O Sistema de Mortalidade Infantil, o SIM, e o Sistema Nacional, né? O Sistema de Nascidos Vivos, o SINASC. Acho que vocês vão ter ainda algum momento aí que vocês vão mexer com essas bases aí para poder ter acesso a esses dados, né? E outros fatores, né, que mexem com a dinâmica demográfica. Então, a fecundidade, certo? Capacidade reprodutiva da população, a mortalidade, né, os óbitos, e os movimentos migratórios, que são os deslocamentos populacionais, seja migração rural urbana, ou entre estados, ou entre regiões, certo? Ou até mesmo entre países. Então, isso tudo com esse saldo, esse balanço entre entrada e saída de pessoas, vai mexer com a estrutura demográfica, certo? A taxa de natalidade, que muitas vezes também é substituída, né, nas nossas análises pelas taxas de fecundidade, a relação entre nascimentos e número de mulheres em idade fértil, né? Então, pode ser afetada pelas condições socioculturais, como questões religiosas, valores morais, relações de família, regras legais, né? Aspectos econômicos, né, os custos, e o conhecimento e acesso aos métodos contraceptivos. Então, a gente vem passando por uma redução na nossa taxa de fecundidade, certo? Porque nós estamos passando por várias transformações. Queda da fecundidade, redução da mortalidade infantil, aumento da esperança de vida, certo? Então, a gente vê a relação entre quanto tempo vai viver uma pessoa em uma determinada localidade, certo? Então, e o envelhecimento da população. A gente está aumentando a nossa taxa de esperança de vida ao nascer, e a nossa população está ficando mais velha. E isso está trazendo implicações, a gente observa assim, isso aqui é um gráfico chamado de pirâmide etária, essa aqui é a pirâmide etária do Brasil em 2013, né? E para 2040, o que é esperado? A gente vai ter menos nascimentos, e mais, aqui o grupo etário, né? E aqui está a quantidade para homens e mulheres. Então, é esperado que essa população, essa base dessa pirâmide, ela vá se estreitando mais, ou seja, a gente vai ter menos nascimento e mais pessoas chegando nas fases economicamente ativas e, consequentemente, indo para um envelhecimento maior. Então, isso vai colocar novos desafios para quem planeja saúde, a parte econômica, certo? Baseado nas características da nossa população. Condições socioeconômicas e saúde ambiental, né, também são indicadores importantes para a gente poder entender saúde. Então, a esperança de vida ao nascer, o número de médicos e leitos hospitalares por habitante, acesso à água potável. Então, a gente sabe que muitas doenças elas estão relacionadas, e uma das maiores causas até de
Mortalidade infantil está relacionada principalmente com doença de veiculação hídrica, certo? A taxa de alfabetização, certo? O fator educacional é bastante importante também. A quantidade, né, média de anos na escola, o índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, que a gente pode medir entre municípios, entre estados, entre nações, e também intracidade, a gente pode fazer o IDH dos distritos sanitários, a gente pode pegar os dados e calcular isso daí, certo? Identificar quem é a população economicamente ativa, quem é a população em idade ativa, as taxas de desemprego, né? E voltado para a parte ambiental, a gente vê o percentual de domicílios, né? Com água encanada, com energia elétrica, com esgoto sanitário, certo? Com coleta de lixo. Então, isso tudo vão ser características que irão impactar sobre os indicadores de saúde. Essa aqui é a esperança de vida ao nascer do Brasil, né? A gente poder ver aqui como, né, 1870 até 2010, como a nossa esperança de vida aqui aumentou, e agora ainda está maior, certo? Então, isso tudo é fruto de quê? Melhora nas condições sanitárias, avanço na medicina, desenvolvimento de vacinas, medicamentos, melhoria da qualidade de vida da população. E aí eu trouxe essa tabela aqui, né, obtida lá no IPEA Data, para a gente poder ver uma coisa aqui que é importante. Como um indicador, ele mostra algumas coisas para a gente. Então, olha aqui, ó, percentual, né, de pessoas em domicílios com abastecimento de água no Brasil, em grandes regiões, 1981 a 2014. O que é que eu quero chamar a atenção nesse indicador aqui para a gente, né? Percentual de pessoas com domicílio com abastecimento de água, olhando aqui pelas regiões do Brasil. Olha que interessante, né? Quando eu olho para esse dado aqui, eu observo o seguinte: em 2014, a região Norte e Nordeste conseguiu um percentual de pessoas com domicílio com abastecimento de água de 87%. Em 2014, a região Norte e Nordeste do Brasil atingiu a proporção que a região Sudeste tinha em 1990. Então, a gente vai comparar esses indicadores de olhar as desigualdades regionais e a gente vai ver como esse acesso à água reverbera nos indicadores de saúde, entendeu? Então, é extremamente importante a gente poder pegar os indicadores e enxergar essas coisas. Em 2001, o indicador do Nordeste ele era muito próximo do que era o Sul em 1981. Certo? Olha que você pode comparar isso aqui. É muito interessante a gente observar esses dados, né? E aí a gente vai para o desenvolvimento humano, né? Então, existe um indicador sintético aí que tem seus méritos e tem suas limitações, como todo indicador ele tem suas limitações, tá certo? Mas o desenvolvimento humano, né, é um conceito bastante difundido e que eu acho que tem no plano também, a gente calcula o IDHM, né? Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, e a gente pode até fazer ele de forma intramunicípio, né? Então, a gente vai poder olhar, né? A abordagem do desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, né? Suas oportunidades e capacidades. Então, a gente vai ver, né? O foco é transferido do crescimento econômico, né? Ou da renda para o ser humano. Então, a gente vai ver que esse indicador de desenvolvimento humano, ele mede, né? Ele usa 3 indicadores para poder criar esse síntese. Então, ele usa o produto interno bruto, per capita, certo? Que vai ser a soma de todas as riquezas dividido pela população, né? Um indicador que capta a saúde da população, ou seja, a expectativa de vida da população ao nascer, e o indicador da educação, né, da população. É uma média ponderada da taxa de alfabetização de adultos, né, e da taxa combinada de matrícula de ensino fundamental médio, né, que vai ser 1/3 dessa composição. Então, com isso, a gente cria um indicador chamado o IDH,
né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente pega a expectativa de vida ao nascer, pega aspectos da educação, né, e pega aspectos da renda, né, relacionado com o PIB. Então, ele vai variar de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido é o país, né, ou a unidade do qual você está trabalhando. Então, existem as classes para a gente poder botar, né, maior do que 0,8, com alto IDH, né, média de 0,5 a 0,8 e baixo desenvolvimento, abaixo de 0,5. Então, voltando ao nosso ponto de partida, para a gente poder finalizar aqui, certo? A gente vai ver o quê? Que nossos dados vão virar informação, vai virar conhecimento, vai virar comunicação, tomada de decisão e ação, aquilo que nós falamos antes. Isso aumenta sobre nós a responsabilidade sobre todo o dado que nós produzimos. Então, vocês que estão nos distritos sanitários aí, que vão estar aí empenhados para poder desenvolver um novo plano municipal de saúde, a gente precisa enxergar o seguinte, que toda ficha que a gente preenche, todo dado que a gente está coletando, que a gente vai alimentar os sistemas, eles não vão morrer ali naquela ação. Eles vão ter desdobramentos, certo? Desdobramentos que vão auxiliar a gente poder conhecer as situações de saúde, seja a própria administração municipal, seja quem estiver pesquisando, certo? E isso tudo vão ser usados para tomada de decisão que vai ter impacto sobre a vida das pessoas. E tudo que nós fazemos, gente, tem impacto, né? Uma coisa mais primordial que a gente faz é o impacto sobre a vida das pessoas. E aí, quando eu falo as pessoas, somos nós, que nós estamos na cidade, certo? Nós fazemos parte da cidade. Então, os dados que a gente está preenchendo, cada fichinha dessa, eles têm que ser o mais fidedigno possível, para que a gente gere as informações melhores e que a gente possa tomar as melhores decisões e, assim, fazer as melhores ações, certo? Então, eu estou querendo... Eu vou parar por aqui, tá certo? E eu quero, assim, finalizar aqui deixando essa mensagem para vocês, né? Para que a gente sempre se preocupe com os nossos dados de entrada para o que nós vamos avaliar. Porque todo esse dado de entrada vão seguir uma cadeia aí, certo? Dessa transformação de informação e que vão impactar para a gente aí. Tá bom? E aqui eu finalizo minha fala e agradeço mais uma vez a vocês pelo convite. Obrigada, professor Renato, pela apresentação muito didática, interessante, porque a gente estava comentando aqui com os colegas, né, que estão aqui na mesa, faz uma exposição realmente da construção desses indicadores, né, dos tipos desses indicadores, e aí a gente agradece realmente, aguarda, pede para o senhor permanecer aqui na nossa sala, né? E a gente vai convidar agora a Helena, que vai dar continuidade, né, a esse tema também, a questão dos indicadores, e aí, posteriormente, a gente vai estar abrindo para as perguntas, para as questões, né, que eu imagino que deve ter suscitado muitos questionamentos. Aí, ótimo. Helena, você consegue... Obrigada, viu, professor? Helena, você consegue compartilhar daí? Eu vou tentar aqui, porque é possível. Se não, eu compartilho aqui. Eu já baixei. Está habilitada, né, a função? Tá. Enquanto a Helena está compartilhando, aqui no chat as pessoas falam, parabenizam a exposição, excelente, muito bom. Patrícia fala, parabéns, professor Renato, excelente apresentação, muito clara e didática, muito bom. O Shirley também está trazendo. Então, todo mundo está trazendo aqui um pouco essa questão mesmo da importância de revisitar alguns, né, conceitos, e aqueles que podem estar vindo pela primeira vez também foi uma forma bem clara de fazer essa exposição. Eu não estou conseguindo, sabe? Então, eu vou compartilhar. Deixa eu abrir aqui, que eu estou com ele aqui. Deixa eu só botar.
Eu estou com uma versão muito antiga, mas eu vou tentar ainda. Não, eu já abri aqui, estou abrindo a apresentação, vou compartilhar a tela. Pronto, deixa eu só botar na habilitar a edição aqui. Você compartilhar, você tem que ficar passando, né? Eu vou compartilhar agora. Já consegui. Agora, Helena, o pessoal está falando. Pronto. Todo mundo consegue enxergar? Vocês estão enxergando? Você está enxergando, Helena? Eu estou. Helena, você não tem certeza que você não prefere fazer a apresentação aqui de cima? Porque aí tem muito som aí no COI. Está interferindo, né? É. Eu vou subir, então. Então, vai subindo. Enquanto você está subindo, né? Eu vou descompartilhar. Eu vou... Deixa eu fechar aqui. É o tempo que você está subindo. Eu vou abrir um pouquinho, então, do Distrito Cajazeiras. Nilson fala aqui. Boa tarde a todos. Parabéns, Renata. Excelente explanação. Pode me enviar por e-mail a comprovação de presença? Para isso, Grise, vocês precisam ter registrado aqui a presença. Viu? Por favor. Deixa eu botar de novo aqui o link. Enquanto a Helena está subindo, existe alguém que gostaria de falar, trazer alguma questão para o professor Renato, aqui também do grupo? Os distritos sanitários, residentes, aproveitar esse momento aí para fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida. Quer, Ju? Não está não. Quero dizer assim para vocês, né, que eu trabalho muito com análise espacial de dados, né? Então, tem uma coisa que é bastante importante para quem trabalha no distrito sanitário, né, que está trabalhando. Você olha o dado do distrito, mas fazer análise intradistrito, gente, é muito, muito importante. Tem uma coisa que eu posso dizer para vocês assim: introduzam a abordagem espacial nas análises de vocês dentro do distrito, porque aumenta muito a percepção de vocês sobre, principalmente, a alocação dos recursos que vocês têm. A gente sabe que a gente trabalha com recurso sempre limitado, então, quando a gente introduz o componente espacial, permite a gente fazer intervenções focalizadas. E assim a gente tem maior assertividade, otimiza recurso, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu digo assim para vocês, pensem bastante nisso daí. Ótima consideração, professor. Inclusive, nós que temos uma organização como distrito sanitário, né? Então, não só pensar, desagregar essas informações por distrito, mas dentro do próprio distrito sanitário tem regiões completamente diferentes, e a gente percebeu isso na última discussão que fizemos sobre o território, né? Como a nossa convidada já chegou aqui, eu vou passar aqui, ela vai sentar e vai projetar, vai compartilhar aqui a apresentação. A Helena já está aqui. Pronto, acho que agora... Pronto, gente. Boa tarde. É difícil vir depois de Renatinho, né? Porque ele abordou com tanta didática a parte dos indicadores, mas eu trouxe uma parte que a gente pode estar agregando, que principalmente para a gente, né, que trabalha com os dados dos sistemas de informações, onde podemos encontrá-los. Então, eu tentei fazer aqui um pouco de uma apresentação pequena para que a gente possa dar alguns exemplos. Está passando? Tá. Bom, então, os indicadores, eles têm essas utilidades, né? De permitirem comparações. Então, como o Renato falou, os números absolutos, eles não servem para a gente fazer medidas no processo de saúde e doença de uma população. Então, é necessário ter indicadores, porque permitem comparações tanto do local em relação a outros, quando a gente, por exemplo, compara Salvador com outras capitais, ou a gente compara Salvador com o Estado e com o Brasil. Isso também é uma forma de comparar.
ou compara Salvador ao longo de tempos, né, que seria uma comparação da cidade em relação à série histórica, por exemplo. Então, tudo isso é permitido quando a gente utiliza indicadores. Os indicadores também servem para que a gente possa fazer esse acompanhamento, né, o monitoramento a partir de um parâmetro que geralmente a gente coloca, estuda para poder fixar esse parâmetro, e ele nos permite, ao longo de um tempo, avaliar o desempenho daquele indicador e também avaliar. E a realização também do diagnóstico situacional, né, que seria uma análise da situação de saúde. E aqui tem uma charge, né, que faz um pouco dessa comparação de como a gente fazer uma análise de situação de saúde. Quando a gente está, do ponto de vista médico, fazendo o diagnóstico, a gente tem como objetivo promover uma cura. Então, a gente vai precisar de quê? Conhecer toda a anamnese do paciente, a história clínica, a gente precisa fazer exame físico, pedir alguns exames complementares, a gente precisa realizar esse diagnóstico individual para propor um tratamento, uma reabilitação e acompanhá-lo. Do ponto de vista populacional, quando a gente realiza um diagnóstico, uma análise da situação de saúde, o nosso objetivo é, como disse Renata, a epidemiologia olha a floresta, né? Não é a árvore. Então, é melhorar o nível de saúde da comunidade. Então, a gente estuda o todo. Qual é a nossa anamnese, fazendo um comparativo, né, com a parte clínica? São os dados sobre a população. São as doenças existentes, a causa de morte, a questão da assistência à saúde. Então, esse é o diagnóstico comunitário que a gente tenta fazer. E o nosso plano de ação se dá a partir da elaboração de programas de saúde prioritários, a partir dos quais nós elencamos algumas ações prioritárias, algumas metas, que é o que a gente vem fazendo, inclusive, dentro do planejamento, utilizando, inclusive, os nossos instrumentos de planejamento. E a avaliação de todo esse processo, que é feita de forma gradativa, para que a gente possa observar se existiram mudanças no estado de saúde da população, ou alguma mudança na qualidade daquele serviço. Então, esse comparativo eu acho interessante para que a gente possa ter esse paralelo do uso dos indicadores e de como a gente pode entender, fazer uma análise da situação de saúde. Bom, então, como obter esses indicadores? E todos eles têm uma base de dados, né? Então, vocês viram, e a gente já conhece muito desses indicadores, trabalhamos com eles, eles partem de uma base de dados, e essa base de dados, ela é obtida através de bases nacionais ou bases locais, sistemas, né, de informação que são disponibilizados. Inclusive, essa é uma das características de um bom indicador, é quando você utiliza base de dados disponível. Imagine se eu quiser fazer um indicador de algo que eu não tenho acesso, ou apenas um grupo pequeno tem acesso. Como é que eu vou fazer essa utilização desse indicador? Então, a gente utiliza indicadores que têm um amplo, que vem de fontes de informações que têm um amplo acesso. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, a base eletrônica do DataSUS, todo mundo pode acessar, né, o datasus.gov.br, e ela já vem com um tabulador, que é o Tabnet, que facilita muito a obtenção de algumas tabulações. Aqui na Secretaria, a gente tem uma facilidade que é o Tabnet. O Tabnet, ele tanto encontra-se na página da nossa intranet, como também a gente pode colocar no Google e acessar fora da instituição. O site é esse. E a gente tem uma base de dados, uma série histórica grande, porque a gente já recuperou uma série de registros, porque antigamente tínhamos um sistema de informação manual,
esse sistema era digitado, tinha muita questão assim de atraso na alimentação do sistema, né, Sara? Então, a partir de um tempo, o sistema começou a ficar online, né, em 2007, ele já estava amplamente online para todos os agravos, e o Tabnet, ele trabalha com essa base de dados, tanto da época Windows, que é essa base que era digitável, quanto da época online, que é mais atual. Então, aqui a gente tem, né, a interface do Tabnet. Vocês veem que é bem intuitiva, assistência à saúde, estatísticas vitais, agravos notificados. Quando nós vamos para a assistência à saúde, nós temos as informações relacionadas ao serviço pré-natal, internação hospitalar, produção ambulatorial e atenção básica. A gente também pode buscar informações relacionadas à demografia, a estatísticas vitais. Vocês viram que na apresentação de Renato, ele coloca a base de muitos indicadores é populacional. Onde obter? E o importante é que haja uma convergência nesse período. Se você quer trabalhar com taxa de mortalidade em um período, você tem que pegar aquela população naquele mesmo período dos óbitos, né? Então, tem que ter essa coincidência temporal. Então, na estatística vital, você pode ter a quantidade de nascidos vivos, isso é muito útil para calcular coeficiente de mortalidade infantil, taxa de fecundidade, natalidade, todos esses indicadores relacionados a diagnóstico materno-infantil podem ser obtidos e utilizados com essa base do SINAISC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Os óbitos, que a gente tem um módulo de óbitos geral, infantil, materno e da SMIF, né, das mulheres em idade fértil, que é também interessante para que a gente possa fazer, inclusive, algumas análises relacionadas à atenção à saúde da mulher. E a população geral. Em agravos notificados, e essa é a parte que a gente mais acessa, né? Quem trabalha com a vigilância, aí a gente tem a notificação individual, que são aqueles agravos que ainda não têm em si uma rotina no SINAM, mas eles são notificados localmente, por exemplo. O HTLV é um bom exemplo, que a gente ainda não conseguiu implementar uma ficha de notificação do SINAM, mas ele entra no módulo de outras DST, né? Agora IST, a denominação mais nova, e a gente pode encontrar a quantidade de pessoas que vivem com HTLV através desse módulo da notificação individual. Nós temos também os agravos agudos, que a maioria, né, dos agravos que a gente trabalha, os agravos crônicos, e aí eu chamo a atenção que a AIDS ela está colocada nesse agravo crônico, tanto em adulto quanto criança, hanseníase e tuberculose. A gente tem alguns módulos como episotias e de surto. Então, esse panorama do Tabnet. Então, usando aqui só um exemplo, né, só para a gente fazer do início até o final um demonstrativo do uso do Tabnet. A gente tem os coeficientes, né, de mortalidade geral, infantil ou materna, todos eles com o numerador a partir do número de óbitos, ou geral, ou infantil ou maternos, e a população sob risco. A fonte do dado pode ser o SIM, né, que seria o registro desses óbitos, e o IBGE, que nos dá o dado da população. E multiplicado por um múltiplo de 10 para que a gente possa expressar esse coeficiente. Então, quando eu vou no Tabnet, naquela parte dos óbitos, eu vou ter aqui a linha, né, onde eu vou escolher o ano do óbito. Geralmente, a gente deixa a coluna inativa, ela só vai se prestar para algumas análises estratificadas, que a gente geralmente não faz em um diagnóstico, a gente faz mais em alguns momentos. Em linhas gerais, a tabulação é essa, a linha, a gente coloca o que se quer, o ano do óbito, o conteúdo daquela
daquela tabulação vai ser o óbito, e aí a gente seleciona os períodos disponíveis, que pode ser ano a ano, ou pode ser uma sequência, uma série histórica. E aí a gente tem como selecionar um período. E aqui eu coloquei outras características da tabulação. O estado, né, de residência, é importante quando a gente tabular, a gente observar o que a gente quer ver é onde a situação acontece, onde a população está sob risco. Então, a gente vai tabular sempre por local de residência. Se a gente quiser mudar o foco para o local de assistência, a gente vai para a unidade de ocorrência. Mas na epidemiologia, a gente quer ver o local. Então, isso é importante a gente sempre ressaltar. Então, o F de residência, escolhi Bahia, e mais abaixo, em azul, município de residência. E aí, quando a gente pede para mostrar, tem um comando mostrar, que é abaixo daquilo tudo, vai vir a tabulação dos óbitos naquele período que eu escolhi, ano a ano, né, 2018, 19, 20 e 21. E esse dado, ele não é um indicador, né? Ele é um número de óbitos. Para eu construir um indicador, eu tenho que ter a minha base populacional. Então, eu volto para a tela inicial. Agora, eu já vou para o módulo das estatísticas vitais em população. Vou fazer a minha tabulação, utilizando o ano. Eu posso pedir por faixa etária ou posso pedir com essa linha inativa e aí virar toda a população sem estar separada por faixa etária. E aí eu seleciono o período ou os períodos, né, que eu quero e peço para mostrar. Como eu tinha selecionado anteriormente por faixa etária na linha, ele estratificou por faixa etária. Eu fiz isso só a critério mesmo de exemplo. Mas o que eu vou utilizar é essa parte em negrito, que é o total da população ano a ano. Então, se eu quiser calcular o coeficiente de mortalidade em 2018, o geral, eu vou pegar a quantidade de óbitos, que é 16.694. Estou sem óculos, então eu estou achando que é isso. A tela maior me ajuda. E a população de 2018, né? Que é em torno de 2.857.000 pessoas. E aí, esse resultado eu expressei por 1.000 habitantes. Deu 5,84. Então, aí é uma aplicação de como obter esse coeficiente de mortalidade geral. Aí vocês podem perguntar, e os outros? Da mesma forma, a gente tabula de acordo com o que a gente quer e vai tendo cuidado do denominador ser essa população, como o Renato colocou, que é a população-alvo, né, a população sob risco, e depois que faz isso não tem erro, é aplicação de fórmula e expressar o resultado. Bom, se eu quiser fazer um indicador de morbidade, vamos pensar em agravos crônicos. Então, eu vou naquele módulo de agravos notificados, vou clicar em crônicos, e aí eu coloquei aí uma caixa de texto nas duas primeiras caixas, que são azuis, e o fundo é azul também. E às vezes a gente não consegue ler. A primeira caixa é AIDS em adulto, e a segunda, AIDS em criança, tuberculose e hanseníase. Tá? Todos esses vão estar com a base de dados dividida, como vocês podem ver, eles colocam agravos até 2006 e a partir de 2007, então entendam que esse corte é devido à migração dessa base de dados que antes era digitada e que a partir de 2007, 2008, passou a ser completamente online. Então, aí eu coloco o ano da notificação, não ativa a coluna, mais uma vez, não precisa. O conteúdo são os casos notificados. Eu considerei aqui, se eu não me engano, hanseníase, é porque cortou um pouco do cabeçalho. Então, eu vou selecionar o município de residência Salvador
Todas aquelas outras células, eu não vou, para uma tabulação inicial, utilizar, mas depois vale a pena a gente olhar cada uma delas, porque quem quer tabular por distrito, é possível. Quem quer tabular por sexo, por faixa etária. Então, é só vocês selecionarem o que se quer. Lembrando que esse aplicativo do Tabinete, ele é simples, então ele não se propõe a você utilizar várias variáveis. Então, é importante fazer sempre uma análise de, no máximo, 2 variáveis, tá? Então, escolhe o município e o ano, mas não coloquem muitas, senão o sistema não roda. Ele não tem como rodar. E aí, quando a gente vai para mostrar, ele aparece o número de casos que Salvador registrou de hanseníase em 2021, já 73 casos. E abaixo vocês têm a opção de transportar isso para o Excel, onde vocês têm cópia como CSV ou cópia para Tabuin. Então, quem quer montar uma tabela, fazer um gráfico, ou já deixar lá a população, eu particularmente faço muito isso, já deixo uma tabela só de população e uma coluna em aberto, que é a coluna que eu vou alimentar com os casos ou com os óbitos, e aí já sai tudo certinho, deixa uma fórmula e já sai tudo certinho. E você também pode gerar um gráfico depois, tá? Bom, se eu for trabalhar também com os agravos agudos, eu volto para aquele módulo de agravos notificados, para o botão agudos, e nesse botão agudos eu vou abrir todo o elenco de agravos que são notificados pelo SINAM. Aqui, da mesma forma, né, a gente tem os 2 bancos. Se eu quiser fazer uma série histórica de 2000 a 2021, eu tenho que tabular primeiro, no primeiro banco, de 2000 a 2006, e continua a tabulação no banco a partir de 2007. Aqui eu peguei o exemplo de dengue. Eu acho até que o Renato falou isso na aula também, que geralmente a gente usa muito dengue como um bom exemplo. Aqui a gente vai colocar o ano de notificação. Eu escolhi uma série. E o conteúdo, os casos notificados. Município de residência Bahia e a classificação final dengue clássico. Por quê? Para algumas doenças, é importante que você entenda. É também importante, por exemplo, a gente que trabalha com vigilância, a gente tem que dar sempre uma olhadinha no guia de vigilância, porque ele vai trazendo sempre o que é a definição de caso, os critérios de classificação, porque quem não sabe o que procura não sabe entender o que achou. Então, a gente precisa o quê? Ter um foco. Eu quero os casos confirmados. Quem é esse critério? Então, a gente vai ter que observar que o Tabinete ele é um espelho da ficha. Então, aquelas variáveis todas que a gente preenche na ficha, no sistema, o Tabinete traz como variável para a tabulação. Então, esses critérios todos, ele também transporta. E aí a gente vai fazendo essa seleção para que a gente possa montar aquela classificação e pegar o caso de fato confirmado, que é o que a gente precisa para avaliar. E aí, quando eu tabulo, eu tenho a série, né, de 2011 até 2016, que foi o período que eu tinha selecionado, e a quantidade de casos ano a ano. Bom, a gente também, pelo DataSUS, temos algumas tabulações que já são feitas e eles disponibilizam na forma de painel. Isso é muito interessante, principalmente para pessoas que estão fazendo algum relatório, que precisa de algumas comparações com outras localidades, produção de estudos, relatórios, porque já são tabulações prontas e que a gente pode até levar depois para o Tabinete e fazer aquela tabulação com o município de nosso interesse, né? Mas eu gosto muito de consultar esses painéis. Então, aqui a gente tem o painel que mostra os indicadores e dados básicos em saúde. Aqui eu deixo alguns links, né? Que a gente já pode entrar e ter acesso a esses painéis, que já são de domínio público. E, ano a ano, o Ministério vem
colocando uma publicação, uma produção com base nesses indicadores nacionais. E essas publicações são interessantes porque faz a comparação do Brasil por estados e pelas capitais. Às vezes, a limitação de usar esse tipo de publicação é a defasagem do dado, porque se eu tabulo no Tabnet o meu dado aqui em Salvador, eu vou ter um dado mais atualizado. Quando isso vai para uma produção nacional, tem todo um tempo, né, dessa publicação aí sair. Então, nesse tempo, a gente já tem uma defasagem do dado e até mesmo pela disponibilidade do dado, né? Porque quando ele chega até a ser analisado pelo Ministério, já teve um tempo, né, um delay nessa cadeia de produção da informação, e aí a gente tem um pouco dessa perda, né, dessa oportunidade. Então, é como eu digo, aí se presta muito para quando a gente quer escrever um relatório, quando a gente quer fazer um estudo, algo que a gente não precise, por exemplo, se eu for fazer um boletim, eu não vou usar uma produção dessa, porque certamente eu vou ter já uma defasagem, mas vale a pena a gente ler. Então, eu quis trazer esses pontos, né, eu acho que a gente se conhece bem, se tiver alguma dúvida, a gente pode ter mais tempo, né, de estar tirando. E eu acho que a deixa é justamente essa, a gente fazer, né, essa tempestade de ideias, mostrar as ferramentas e dar asas à imaginação. Então, vou colocar. Muito obrigada, viu, Helena? Deixa eu só arrumar aqui a visualização na galeria. Ótimo. Porque agora, a Helena vai ficar aqui do meu lado. Então, assim, eu não sei o grupo aqui, os demais. Eu fiquei muito satisfeita com a apresentação, né? As minhas estão aqui balançando a cabeça, assim, porque houve uma complementariedade entre as questões que o professor Renato trouxe e as questões que a professora Helena trouxe também aqui para a gente, né? Então, Renato, ele apresenta conceitualmente como se constrói, quais são os principais indicadores de saúde, trouxe dados importantes também, como da questão da demografia, desenvolvimento humano, chamou a atenção sobre essa questão de você estar desagregando e trabalhar esse recorte territorial, até para expor também as desigualdades, né? E a Helena trouxe uma etapa operacional, né, de como construir, da onde é que você coloca, quais são, né, qual é a fonte e sistemas que a gente pode estar colocando. Mas como objetivo desse momento é formação, é conversa, então eu tenho uma pergunta aqui. A Lana está fazendo uma questão, e aí eu vou começar o debate então, com a Lana. É necessário preencher todas as vezes a unidade de federação? Eu vou fechar aqui o microfone, né? Pronto. Fechado o microfone, deixa eu voltar aqui. Tem a questão. É necessário preencher todas as vezes a unidade federativa e o município de residência, porque o Tabnet já vem com o nome Tabnet Salvador na hora da busca. E aí, Helena e Renato, o que é que você... Sim, ele vem, né? Ele vem com esse default, mas é importante você preencher ainda, porque às vezes ele fica não ativo e você também tem a opção de outras cidades, outros municípios, outros estados, então tem que preencher sim, não é automático não. Tem assim, pessoas que são... Fale alto, por favor, o sistema, Darlene. O sistema ele também acaba captando as pessoas que são atendidas em Salvador, né? Lembrar que Salvador é capital, tem um polo de serviços que não tem, né, em outros municípios, e também pessoas de outros locais e são atendidas em Salvador. Então, se você não identifica, você pode estar captando um dado que diz respeito a todo mundo que foi atendido aqui e não as pessoas que moram em Salvador. Então, isso é importante colocar o município de residência. Sim. Tem uma lei... Diga, Renato. Sobre esse dado aí, né, sobre essa pergunta, eu acho ela extremamente importante, porque muitas vezes, quando nós vamos georreferenciar os dados, né, é muito importante, né, porque a gente precisa ter o dado de qual foi o município, qual é o município que nas fichas tem, né, qual é o município de residência,
qual é o município de notificação, certo? Isso tem que estar preenchido, porque é essa informação que a gente utiliza para georreferenciar. Então, quando a gente chama de georreferencial, o que é que a gente está querendo dizer? Eu estou dizendo que eu vou pegar esse dado que está na tabela e eu vou vincular ele a uma posição espacial. Então, quando eu estou trabalhando no âmbito de Salvador, por exemplo, né, se eu for olhar intramunicípio, é importante eu... Deixa eu ver se foi o dele. Deu uma instabilidade, né? Não, a nossa está aqui movimentando. sanitário. Então, todos esses campos, como diz lá, qual que é o estado, qual que é o município, qual que é o distrito sanitário, é de suma importância quando a gente faz as análises, né, espaciais, por exemplo, certo? E o ideal, gente, é que sempre o banco de dados esteja todo preenchido, né? É o ideal mesmo, porque na hora que a gente vai trabalhar, porque a gente não sabe quais são os usos que vão ser dados para esse banco. Então, cada usuário vai ter uma necessidade, e quando tem dado faltando, é uma tristeza para a gente, que você não tem noção. Às vezes, inviabiliza até alguns estudos, porque quando a gente vai perdendo dado, a gente perde do ponto de vista estatístico a magnitude do efeito que a gente está querendo medir, entendeu? Extremamente importante isso. Muito bom as considerações do professor Renato. Aí estou vendo aqui o chat, viu? Parabéns, Helena, excelente. O passo a passo que a Helena apresentou foi muito instrutivo. Gratidão, sanou várias dúvidas sobre o Tabnet. Muito obrigada. Muito boas as duas apresentações e necessária para esse momento da elaboração da ASIS. Com certeza, Alana. Daí essa ideia de fazer esses encontros, né? Aproveitar esse momento do GT distrital para fazer esses encontros, nos dá um norte melhor para fazermos as buscas dos indicadores para análise da situação de saúde. Muitíssimo obrigada. Renata fala aqui, ótimas apresentações. Professor Renato, pode repetir a diferença de taxa e coeficiente e falar sobre a definição da constante? Então, aí, Renato, uma pergunta aí para você. Diferença entre taxa e coeficiente e falar um pouco sobre a constante. Ele vai projetar, eu acho, de novo. Eu acho que ele estava falando sem ligar. Não, pronto. Eu não tinha aberto o meu microfone. Isso é muito comum acontecer. Eu sou danado para escrever isso, certo? Então, naquele slide, né, que eu coloquei sobre a lógica dos indicadores, né, que a gente falava sobre taxas e coeficientes, é uma divisão que a gente faz do ponto de vista teórico, né, para a gente poder entender esses valores relativos que a gente está avaliando. Então, uma taxa, né, normalmente está relacionado com macroindicadores. Então, macroindicador é quando a gente pega aquele evento que a gente está avaliando, né, por exemplo, a quantidade de doentes e tal, e divide sobre a população total, certo? Então, normalmente a gente chama isso de um macroindicador, que a gente chama de taxa. E o microindicador, que seriam os coeficientes, que vai ser esse evento que a gente está avaliando sobre um grupo, né, que é menor do que a população, certo? Então, normalmente é nessa divisão de macro e microindicadores, né? E a constante, quando a gente fala ali, que você calcula essa relação entre o numerador e o denominador, e você, por exemplo, você calcula uma taxa de incidência. Então, eu vou fazer lá o número de doentes sobre a população e multiplico os 100 mil habitantes, certo? Quando eu faço essa multiplicação pelos 100 mil habitantes, pela constante, eu torno esse meu dado aí, né, de forma comparável, onde eu posso pegar, porque se eu pego só o número dos casos, né, quando eu trabalho com número absoluto, certo? Eu não posso comparar pelaquela questão, porque ele vai estar muito relacionado com a questão de probabilidade em função do tamanho da população, certo? Então, vamos pegar um exemplo assim, pega os casos de Covid identificados por bairro em Salvador. Aí, sempre quando a gente olha lá no que está estampado nas manchetes no jornal,
Brotas, em primeiro lugar, Pituba, Pernambués, esses bairros são os primeiros, certo? Porque ele está mostrando o dado de forma absoluta. Então, nesses bairros, a gente tem maior população. Brotas tem um contingente enorme de população, Pernambués, Pituba, Itapuã, certo? São bairros altamente populosos. Então, por uma questão de probabilidade estatística, eu vou ter um maior número de pessoas, já que toda a população é susceptível, tá certo? Toda a população é susceptível, ninguém tinha anticorpo já para a Covid, e aí o que é que acontece? Você tem uma chance maior, uma maior probabilidade de ter maior número de casos nesses bairros, justamente por causa do tamanho da população. Então, quando a gente divide a quantidade de casos pela população e multiplica isso por uma constante, eu torno agora esses bairros comparáveis. Entendeu? É isso que a gente faz. Não, é isso que Renato colocou, é isso mesmo. A constante tem essa função. Às vezes, a gente pode não ter, assim, eu estou na dúvida se eu expresso por 10 mil, por 100 mil. Aí, geralmente, eu gosto de consultar um boletim, eu gosto de consultar uma publicação do Ministério, porque aí eu vejo se está sendo expresso por aquela constante de 10 mil, de 100 mil, 1000. E aí, com isso que o Renato falou, para poder a gente depois poder comparar. Então, é isso aí. Exato. Nilson pergunta se vai disponibilizar a apresentação. Não só a apresentação, Nilson, a gente está gravando essa sessão, então vai ser a oportunidade de você pegar depois esse vídeo, assistir de novo, né? Assistir essa aula, pausar, e aí fazer essa sequência também, compartilhar com as colegas. Catarina, parabéns às duas apresentações, foi ótimo. Milena traz o seguinte: olá, boa tarde. Como fazer a interpretação dos dados gerados quando a morbidade não tem ficha de qualificação? Quais os parâmetros adotados? Existe algum material de referência? Estou botando aí a pergunta aí para os dois. Bom, em relação a essa questão, vale a pena descrever, né? Por exemplo, o HTLV mesmo, ele não está formalmente no SINAM ainda. A gente tem tido um trabalho grande, porque, assim, a notificação tem uma lista nacional, e tem a possibilidade de, localmente, a gente inserir agravos que acontecem. Por exemplo, anemia falciforme. Salvador notifica anemia falciforme. Se a gente for para uma cidade fora da Bahia, não vamos ter essa notificação. Mas a gente, com certeza, não vai comparar a anemia falciforme nossa com São Paulo, com o Rio Grande do Sul, não vai ter. Mas a gente vai descrever, né, o evento. Então, essa descrição por pessoa, tempo e lugar. Então, eu posso pegar esse dado gerado e colocar a população com anemia falciforme, por faixa etária, por sexo. Isso é uma riqueza absurda de conhecimento e de informação. Então, a gente, às vezes, não vai poder comparar por uma limitação da própria representatividade daquele indicador, né? Mas a gente vai utilizar ele de uma forma descritiva, vai poder monitorar, inclusive, porque se eu descrevo esse ano uma taxa de detecção de HTLV e vou mantendo essa descrição ao longo de vários anos, eu vou começar a ver o comportamento da minha notificação. Então, isso tudo são análises que a gente pode fazer. Então, não se prenda só à questão comparativa, mas se prenda também a outros atributos que o indicador pode ter e que você pode utilizar nos seus documentos, boletins, enfim. Quer comentar, Renato? Está sem áudio. Esta série, ele não, né? Aí, Verônica coloca aqui: parabéns aos expositores, muito bom conteúdo e formato das apresentações. De fato, se complementam e será muito útil para o processo de elaboração da ASIS, né? Nilson agradece. Milena, entendi, muito obrigada. Então, já foram algumas considerações. A gente ainda tem mais alguns minutinhos, se alguém quiser, de repente não escreveu no chat a sua pergunta, mas quer falar, trazer algum comentário e tal, aproveita a oportunidade, a hora é essa. E levando em conta também que a gente sempre vai ter algumas limitações, né, no uso dos indicadores.
A gente, às vezes, tem limitação na qualidade de dados que aquela informação apresenta, mas isso não deve ser impedimento para que a gente possa ter. Por exemplo, nas minhas análises, eu gosto muito de tirar aqueles dados ignorados, né? Por exemplo, você vai tabular por sexo masculino e feminino. Poxa, sexo ignorado, eu tiro. Mas, às vezes, em algumas situações, eu coloco no rodapé um N de não sei quantos ignorados. Porque isso é importante, inclusive, para a gente visualizar que uma variável tão demográfica, né, tão importante para que a gente possa fazer as nossas análises, não teve, né, não foi, né, bem registrada, Bem registrado, bem preenchida. Então, isso é importante. Então, eu só gosto de ter esse cuidado. Nesse N final, a gente garantir realmente botar só aqueles que foram preenchidos e excluir os ignorados e os em branco, mas em algum momento expor isso, né? Isso é até um hábito, né, Renatinha? O seu também. Isso que a Helena está falando é uma coisa extremamente importante, né? Porque a gente quer entender o que está acontecendo. E aí, às vezes, né, aquele dado lá que ele não está totalmente preenchido, que ele inviabiliza a gente fazer determinadas análises. Porque a gente precisa entender o seguinte: todo indicador ele tem limitação, né? Como a Helena falou aí. Todo indicador ele tem limitação. Certo? Porque todo modelo que a gente trabalha, ele tem limitação. Por quê? Porque a realidade do qual a gente está inserido, ela tem muito mais variáveis, ela é muito mais complexa do que o que a gente consegue sintetizar nos nossos indicadores, nos nossos modelos, certo? Então, o que compete para nós é entender o máximo as limitações que esses instrumentais têm, que é para eu saber até onde eu posso ir com eles, entendeu? Porque eu sempre brinco, às vezes, quando eu estou dando aula para meus alunos, que eu falo o seguinte, ó: o melhor tipo de dado é aquele que existe. O primeiro ponto é esse. Sim. Certo? O melhor tipo de dado é aquele que existe. Então, eu vou olhar lá, olho o banco de dados lá que foi preenchido. Ah, mas eu tenho 15%, 20% de dados aqui que está ignorado aqui, que eu não tenho informação. Beleza, legal. Eu vou analisar o que tem, vou, como a Helena falou, eu mostro o que é, excluo lá os ignorados, mas vai ter um momento lá no meu relatório, ou no meu artigo, ou no que eu estiver escrevendo, que eu vou dizer, ó, de um N tanto, eu tive tantos ignorados. E se eu tiver qualquer característica dele que eu possa comparar com o restante, eu faço essa comparação, certo? Para poder mostrar o que é que acontece. Será que aquele grupo do qual não tive dado, ele é diferente desse que eu tenho aqui? E aí existem ferramentas estatísticas para a gente poder medir isso. Eu comparo proporções, entendeu? Eu comparo essas medidas dentro de um valor, de uma probabilidade, para eu poder dizer se aquilo é diferente realmente ou não, entendeu? E com isso a gente está mostrando, né, para quem está lendo o nosso dado, de que a gente sabe que o nosso dado tem limitação, que a gente conhece qual que é a limitação, que a gente sabe até onde a gente pode ir com ele, entendeu? E era o dado que tinha disponível, então a gente, assim, usar o que está disponível, entendeu? O melhor tipo de dado é aquele que existe. E isso é importante, né, Renato? Porque muitas vezes a gente fica preocupado, né? Eu quero fazer determinados desenhos, mas a gente nem explora o que tem. A gente nem recorta o que tem, né? Muitas vezes tem ali uma informação, mas se você começar a desagregar, se você buscar também, a gente tem usado muito quando a gente consolida, por exemplo, uma análise de situação de saúde, ou vai finalizar um plano ou algum documento aqui nosso, a gente consulta também pesquisas, a gente tem muita publicação, muita dissertação, muita tese, muito artigo que utilizou, por exemplo, Salvador, né? E aí a gente pega também essas informações, porque aí já é um conhecimento também construído e que nos ajuda também a explicar, né? Porque assim, tem determinadas explicações que, já que a gente está falando de planejamento, o planejamento situacional parte disso, ele usa tentar fazer um fluxograma situacional, ou seja, explicar, ver as relações aí entre essas causas e como ele explica um determinado problema. E aí, nessa construção, essa explicação, você vai ter que buscar pesquisas mesmo, você vai ter que buscar, ainda mais quando se trata de agravos novos, como a história do Covid mesmo, como a gente tem vivenciado, né? Como ainda está sendo construído esse conhecimento da importância de você estar buscando. Sim, né? E tem uma outra coisa também, né? Que às vezes a gente tem agravos, né? A gente tem situações que elas são extremamente complexas.
para a gente poder obter o dado. E quando a gente usa o dado notificado, a gente está olhando uma pequena fração do que acontece, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, eu publiquei um artigo que foi com análise espacial de violência sexual contra crianças e adolescentes na Bahia. Eu peguei os dados notificados e aí você pega a situação, né? Por exemplo, assim, eu estou diante de um evento que ele traz consigo uma carga muito pesada para que chegue-se até a notificação. Então, a gente sabe que o que a gente está identificando com a notificação é uma pequena fração do que acontece, né? Dada toda a complexidade que você tem envolvida com esse evento aí, certo? Então, às vezes, você mexe com estruturas familiares, você mexe com fatores culturais, você mexe, às vezes, com a dificuldade de se notificar, como dado era em toda a Bahia. Então, às vezes, você pega municípios cujo você não tem estrutura para que seja feita a notificação, e a notificação vai ser feita no município vizinho, e aí você está lidando com populações que estão em um grau de vulnerabilidade socioeconômica muito grande, e o cara não tem nem condição de sair do seu município e no outro para poder fazer uma notificação, certo? Você tem desdobramentos daquele evento que são muito severos para a vida das pessoas. Então, assim, a gente tem que estar de posse, quando a gente está analisando os dados, de todas essas complexidades que a gente tem nos nossos eventos, para poder entender quais são as limitações que a gente tem. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente rodou o modelo, identificou assim, quais eram as variáveis que explicavam, né, as taxas de incidência de violência sexual contra a criança e adolescente, a gente via o seguinte, né, que o que ficou significativo no modelo? Grau de urbanização do município. Quanto mais urbanizado era o município, maior era a taxa de notificação, certo? Maior eram as incidências, né, que a gente tinha, na realidade. E a escolaridade. Quanto maior a escolaridade, maior as incidências identificadas. Isso tem um viés aí, pelo um município mais urbanizado, normalmente as pessoas têm mais acesso à educação, certo? Então, assim, mas foi o que ficou significativo no modelo. E aí a gente tem que olhar para esse dado e ver assim, o modelo ele só é uma relação matemática. A gente que vai interpretar ele e dizer diante do fenômeno o que é que a gente está capturando ali, entendeu? A gente que dá sentido para aqueles dados. Então, é extremamente importante, quando a gente está trabalhando, se fundamentar, né, como você falou, né, pegar o que já se conhece, o que já tem na literatura, são os artigos, são dissertações, teses, outros trabalhos que são feitos, para que a gente possa olhar os nossos dados e dizer assim, será que o que eu estou encontrando aqui está indo de acordo com o que já se conhece? Certo? Ou eu estou indo na direção contrária, que eu posso estar diante de um achado extremamente importante, ou quando eu estou encontrando algo que vai na direção oposta do que já se conhece, eu tenho que voltar e rever meus procedimentos metodológicos. Porque pode ser um problema meu metodológico e eu estou chegando naquele resultado. Então, é sempre importante a gente estar olhando criticamente nossos dados e conhecendo o máximo das limitações. Isso é extremamente importante para a qualidade do que a gente vai estar colocando para frente aí, né? Também, Renatinho, uma coisa importante, por exemplo, quando a gente a gente tem, às vezes, uma interferência grande no próprio sistema de vigilância pelo cenário, por exemplo, agravos negligenciados, eles tendem também a ter uma quantidade pequena de notificações, né? Até comprometendo o indicador, porque às vezes não tem muito parâmetro de diagnóstico, às vezes é difícil o diagnóstico e isso reflete o serviço. Outra coisa, em tempos de surtos, eu não falo nem dessa pandemia, mas quando a gente tem surto, geralmente outras doenças parecidas, elas também podem ficar subnotificadas, porque a gente está com mais sensibilidade para aquele surto ali que está acontecendo. Então, se você tem um costume de sempre você ter aquele indicador, sempre monitorar, sempre acompanhar, você consegue também perceber esses intervalos, sazonalidade, introdução de novas doenças parecidas, agravos negligenciados, que podem também estar com uma frequência menor devido à baixa disponibilidade de diagnóstico, ou até mesmo a baixa captação da rede, porque, por incrível que pareça, existem municípios
que começaram a ter dificuldade de diagnosticar dengue, zika, arboviroses, depois da Covid, né? Então, diagnósticos que a gente sabe que já são disponíveis, relativamente, né, corriqueiros, mas a acessibilidade está maior para a questão da Covid. Então, isso é importante, você sempre manter essa vigilância, esse monitoramento. Ótimo. Como eu não estou vendo nenhuma manifestação mais no chat e tal, estou entendendo que as pessoas estão satisfeitas, né, com esse nosso debate aqui à tarde. Então, como eu vou finalizar a gravação e depois vou dar os encaminhamentos da reunião, eu vou passo a palavra, então, para a Renata e para a Helena, para fazer as considerações, né? Não considerações finais, mas aberturas para as novas questões e outros elementos que vocês acham que é interessante que, por acaso, não tenham colocado. Então, nosso convidado externo, o professor Renato. Bom, pessoal, eu quero, assim, né, agradecer a vocês pelo convite, que para mim é extremamente... me sinto bem, né? Estar nessa troca sempre com as pessoas. Eu acho que isso é importante, eu acho que a gente sempre está mexendo com mão de obra, com entender mais, né? Uma área que ela é complexa, vocês viram lá pelo aquele conceito de epidemiologia, como a gente abarca tanta coisa que é importante, né? E que vocês estão, assim, de parabéns por fazer essas reuniões mensais, né? Vocês estão pensando, né, em melhorar a qualidade sempre, né, do plano que vocês vão estar fazendo aí agora, né, a atualização do plano. Dizer para vocês, assim, né, uma coisa que eu gosto de frisar, que eu frisei lá no final da apresentação, que eu vou voltar a falar agora, é pensar sempre na qualidade do dado de entrada. Qualquer sistema desse que a gente vai estar consultando, se a gente não preza pela qualidade do dado de entrada, tudo que a gente vai fazer depois acaba ficando comprometido, né? Então, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, já que eu sou usuário dos dados que vocês gerenciam aí, né? Que vocês alimentam, vocês gerenciam. Então, assim, prezem pela qualidade do dado de entrada, tá certo? A gente agradece muito e as tomadas de decisões também vão agradecer muito, tá bom? E grato a vocês aí pelo convite, grato a Helena pelo convite aí, viu? Helena. Com a satisfação. Bom, eu também gostaria inicialmente de agradecer a Renatinha por ter aceitado o convite. Foi bom, né? Foi ótimo. Sempre é muito importante. Quando a Sara falou para mim, foi a pessoa que me veio logo, porque tem uma experiência enorme. Ele contribui também por toda a experiência, tanto acadêmica, de pesquisa. Então, é um olhar que eu acho que conjuga bem com o serviço. Às vezes, a gente acha que no serviço a gente não pode se ousar a usar ferramentas mais sofisticadas. Pode sim. E, às vezes, não precisa nem de tanta tecnologia. É mais mesmo a gente estar debruçado sobre aquelas informações e pensando na melhor forma de comunicá-las, né? Então, acho que o importante de fazer também esse convite, né? E trazer essas ideias e a forma como a gente pode estar utilizando esses dados é motivacional mesmo, né? A gente está diante de um processo. Eu acho que a elaboração do plano municipal é sempre um marco, onde a gente se debruça mais, mas essa é a nossa rotina, né? E a gente deve estar fazendo isso porque contribui nas nossas ações e já deixa também um respaldo desses dados, que eles vão ser sempre utilizados. Então, eu me coloco também à disposição, né, para qualquer coisa que a gente possa ajudar, e também agradeço muito pelo GT Plan, né, ter colocado essa pauta, porque é muito enriquecedor. Às vezes a gente acha que é um tema que é bem dominado, a gente usa bastante, mas a gente sempre traz questões mais particulares nessas discussões e que são sempre valiosas. Então, é só agradecer mesmo. Nós aqui agradecemos ao professor Renato, foi muito bom reforçar, muito boa apresentação, foi excelente mesmo, eu acho que são uma aula que a gente vai retomar, e essa junção com a Helena ficou excepcional, Helena. Isso é bom, como você já tem uma sinergia, já trabalham juntos também, então isso ajuda bastante nessa construção aqui desse discurso, né, dessa aula.
E, Renata, a gente estava falando aqui com o grupo, depois a gente vai entrar em contato, viu? Porque assim, se depois você quiser fazer funcionar como revisor de nossa análise, quando a gente fechar o nosso plano municipal de saúde, né? Se tiver disponibilidade, ia ser muito interessante para a gente, porque pode, com o documento pronto, né? Pode sinalizar, trazer pessoas, revisores externos, nos ajudam a sinalizar, olha, por que vocês não trabalham isso, ou alguns elementos, né? Mas isso a gente vai vendo como operacionalizar, né, mais adiante. Então, eu agradeço, peço só para que os integrantes, tenham outra Sara aqui da Rio Vermelho também, Sarinha, que tem muita experiência também nessa área de epidemiologia, coloca aqui, parabéns, Renato e Helena, pelas apresentações. Eu vou, neste momento, eu pauso aqui, vou pausar a gravação, é aonde aqui, Ju? Para aqui, né? Só para reforçar, eu não vou terminar ainda a reunião, não, só para concluir esse momento aqui, né, Ju? Stop.